Como que eu faço para ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? Esse processo chamado de recomposição corporal não se trata de transformar gordura em músculo, mas sim de um processo que acontece em simultâneo, onde você ganha massa muscular e perde gordura. Isso é possível desde que você tenha uma boa nutrição e um bom planejamento de treino. E hoje eu vou explicar para vocês os 3 pilares básicos que você precisa levar em consideração na hora de montar o seu treino ou na hora de pedir uma orientação para o profissional que vai montar o teu treino. Sim, eu estou fazendo cardio agora e é por isso que eu estou um pouco ofegante. Mas eu quero bater um papo de forma mais descontraída com vocês e ter essa relação mais próxima com vocês também. Os 3 pilares que vocês precisam levar em consideração para fazer a montagem do treino de vocês são intensidade de treino, volume de treino e gestão de fadiga. Esses 3 pilares estão correlacionados. Um volume de treino muito alto diminui a sua intensidade. Uma intensidade alta demais pode acabar diminuindo o seu volume. E uma má gestão de fadiga vai destruir os outros 2. Então você precisa equilibrar esses 3 pilares para que tudo dê certo. E eu vou te entregar aqui o raciocínio que você precisa ter para conseguir fazer isso. Primeira coisa, intensidade de treino. A maioria das pessoas confunde intensidade com nível de esforço ou percepção de esforço. E não é a mesma coisa. Percepção de esforço é quando você sente que está se esforçando muito. Então, por exemplo, eu vou fazer uma série, um biset de 2 exercícios ao mesmo tempo em simultâneo, ali um agachamento com uma extensora. Eu tive uma percepção de esforço alta e gerei bastante fadiga, correto? Correto. Mas a intensidade foi alta? Não. Porque se a intensidade tivesse sido realmente alta, você não teria condições de sair de um exercício e ir em sequência para outro exercício sem descanso. O que é mais intenso? Uma maratona ou uma corrida de 100 metros? Uma maratona, você tem que gerir a sua fadiga e fazer ali aquele pace, aquele ritmo por horas. E você faz essa gestão de fadiga. Enquanto uma corrida de 100 metros, você entrega tudo de si em 10 segundos, em 15 segundos. Então, intenso é tudo aquilo que é tão forte que você não consegue sustentar por muito tempo. Com isso em mente, eu vou te levar a outro raciocínio sobre intensidade. Hoje a gente já tem vários estudos que mostram que a parte mais eficiente do meu treino em relação ao ganho de força e ganho de hipertrofia são justamente as 5 repetições antes de você não conseguir mais realizar o movimento. Por que eu estou falando desse jeito e não simplesmente falando falha? Porque muita gente acha que falha é quando dói. E a dor não é falha. Falha é você, não importa o que aconteça, não importa se tem uma pessoa na sua cabeça falando para você que ela vai acabar com a sua vida se você não fizer mais uma repetição, você já entregou tudo, você não consegue fazer mais uma repetição. Isso é falha. Se eu sei que as 5 últimas repetições da série são as mais eficientes, qual é o sentido de eu fazer 20 repetições? Qual é o sentido de eu fazer 15 repetições? A não ser que seja, no caso, de uma pessoa iniciante que não consegue imprimir uma intensidade muito alta de começo. E ela precisa passar por adaptações. Aí tudo bem. Aí a gente faz essas repetições um pouco mais altas até ela se adequar a esse nível de intensidade de treino. Levando em consideração que somente essas últimas repetições são as mais eficientes, seria mais interessante que eu ficasse mais próximo dessas zonas de repetições. Então, se 5 repetições, as 5 que antecedem a falha, são as mais eficientes, por que eu não faço uma série de 6 repetições? Por que eu não faço uma série de 8 repetições? Até 10 repetições, talvez 12. Agora, 15 repetições, eu vou perder 10 repetições, entre aspas. Em 10 repetições, eu vou perder um monte de tempo para conseguir chegar nas últimas 5 que vão realmente me trazer o total benefício da série. E ainda entra um outro agravante. Quando você está fazendo a série muito longa, uma série acima de 15 repetições, 12 repetições,
ou um drop set, etc e tal, isso vai gerar um desgaste, um acúmulo de metabólitos, acidose, íons de cálcio, etc e tal. Vocês não precisam saber disso. Mas isso vai gerar um desconforto tão grande que a probabilidade de você desistir da série por causa de dor e não porque você falhou é enorme. Então imagina, você vai fazer 15 repetições, somente as 5 últimas antes da falha são realmente benéficas para você e ela tá doendo pra cacete desde a 8ª. Qual que é a chance de você realmente chegar até a 15ª? É uma chance menor. Então, por isso que eu gosto de trabalhar numa faixa de repetições para avançados de 4 a 8 repetições, para intermediários de 6 a 10 repetições e para iniciantes de 8 a 12 repetições. Percebe que quanto menos experiência você tem, mais alta a faixa de repetição. Por quê? Porque você precisa ter domínio total do movimento para que você consiga realmente extrair essa intensidade de maneira segura. Isso é o principal, de maneira segura. Então, essa é a zona de intensidade que vocês têm que ter em mente. Depois que você já entendeu sobre intensidade, a gente vai falar sobre volume. Quando você for fazer uma série, entregando realmente o seu melhor em 6 repetições, eu garanto a você que no segundo ou terceiro exercício desse mesmo grupo muscular, você vai estar tão fadigado que vai ter uma perda de rendimento muito considerável. E aí é onde entra o fracionamento do teu treino para que o volume de treinos esteja mais coerente. Então é mais interessante que você divida o seu treino de forma que você tenha somente 2 exercícios, talvez 3 exercícios por grupo muscular por sessão. Por quê? Você já deve ter percebido que você chega na academia, até tá rendendo bem, consegue fazer o primeiro, talvez o segundo exercício com uma boa intensidade, mas logo no terceiro exercício em diante você está tentando sobreviver ao treino. Você já está com uma quantidade de fadiga acumulada muito alta. E isso não é interessante, isso vai fazer com que você perca rendimento e intensidade de treino. E a intenção é que você justamente consiga ter uma intensidade de treino alta durante toda a sessão e durante todas as sessões. Por isso que gestão de fadiga e volume de treino estão diretamente correlacionadas. Se você fracionar o seu treino e prestar atenção à sua gestão de fadiga, você vai distribuir de maneira mais inteligente o seu treino ao longo da semana. Inclusive, essa gestão de fadiga, ela pode fazer você pensar em fazer talvez um descanso no meio da semana, uma quinta-feira, fazer 3 treinos, por exemplo, segunda, terça e quarta, na quinta-feira tirar um dia off e aí fazer sexta e sábado. Porque você já deve ter percebido que quinta e sexta, talvez você já esteja cansado da semana e não esteja conseguindo extrair o máximo da sua sessão. Toda sessão tem que ser com o máximo de intensidade. Se não for para ser intenso, talvez seja melhor descansar um pouco mais. O volume de treino não precisa ser low volume, baixo volume, médio volume, alto volume, quantidade de séries, quantidade de repetições, etc e tal. Isso é tudo adaptável. O que vai fazer a maior diferença é você equilibrar outros 2 pilares: mínimo volume efetivo, máximo volume recuperável. Você vai fazer o mínimo possível para te trazer o máximo de resultado e o máximo possível que você consiga se recuperar. Então, se você faz uma quantidade de treino tão alta que prejudica na sua recuperação e você na próxima sessão de treino não está conseguindo progredir em carga, em intensidade, etc e tal, talvez seja interessante puxar um pouquinho para trás. Da mesma forma, se você está fazendo uma quantidade tão baixa de treino que não está gerando uma quantidade de desgaste e estímulo suficiente para te trazer um bom estímulo à hipertrofia, ganho de massa, ganho de força, progressão no treino no geral, talvez seja interessante subir esse volume de treino. E é por isso que ele é totalmente individual e adaptável. Hoje, você funciona bem com low volume. Pode ser que esse volume baixo, hoje, dentro de alguns meses, seja baixo demais e você precise aumentar. Ou gere uma quantidade de dano e de estresse metabólico, de fadiga, que faça você ter que diminuir ainda mais. Ou você está em um momento da sua vida
que está tão estressado que você não está conseguindo se recuperar tão bem. Então talvez seja mais interessante você diminuir também o volume de treino. Tendo isso em mente, você precisa só estruturar tudo isso que eu falei para vocês num único treino. Intensidade muito alta, volume suficiente para que você consiga se recuperar entre os exercícios e entre as sessões de treino. Então cada sessão de treino eu consigo progredir um pouquinho, sentir uma certa melhora. Se já tem 4, 5 semanas que eu estou fazendo a mesma coisa e não consigo progredir, isso é um sinal de que algum dos 3 pilares está equivocado, não está tão ajustado para você. Se você levar em consideração esses pilares, eu tenho certeza que você vai tirar o máximo de estímulo à hipertrofia e ao ganho de força para que você tenha um bom desenvolvimento de massa muscular. No próximo episódio eu vou trazer tudo que você precisa saber sobre nutrição, dieta, para que esse processo seja otimizado e você consiga fazer isso com maestria. Vejo vocês lá.